Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande em meu coração poder hoje concluir o nosso estudo de Apocalipse. Capítulo 22. Capítulo 22 fala sobre a eternidade. E é lógico, não é, que terei milhares de perguntas às quais não poderei responder, porque quem entende de eternidade é Deus. Está escrito: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós vamos procurar, como quem diz, é, distribuir, não, é outra palavra que eu quero dizer, to share in English, como é que é? Compartilhar. Compartilhar com vocês aquilo que a gente tem conseguido alcançar. E creio que tenha sido da parte de Deus. Eu peço aqui a ajuda do Espírito Santo para que tanto eu possa compreender e também possa saber transmitir para você o que eu tenho aprendido até aqui. Não é? Eu creio que nós continuaremos aprendendo, porque Ele é o divino mestre, o perfeito mestre e o único a quem nós devemos dar louvor. É Ele que nos ensina, é Ele que abre os olhos do nosso entendimento, não é? Abre os ouvidos do nosso entendimento para que a gente possa compreender, não é, a palavra de Deus. E não esquecer, não é? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, ou então as palavras desta profecia, de acordo com a versão que você estiver lendo. Eu quero pedir a você, convidar a você, para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, e vamos ler os versículos de 1 a 3, ok? Vamos ler a palavra de Deus, vamos ser abençoados pela poderosa palavra de Deus nesta manhã. Vamos fazer isso, me ajude. Apocalipse 22, versos 1 a 3. Está escrito assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Vamos ficar aqui. Apocalipse 22, versos 1, 2 e 3, até esse momento. Irmãos, rio da água da vida. Esse rio estará na cidade santa, que é a Nova Jerusalém, e não sobre a face da terra. Tá? Esse rio que flui do trono é a parte de uma grande avenida, a qual será a artéria principal da cidade. O rio corre pelo centro da avenida. As pistas dessa avenida ficam, portanto, de cada lado do rio da vida. Existem duas fileiras de árvores plantadas em cada margem do rio, que produzem o seu fruto, né, na estação própria. Essas árvores crescem de cada lado do rio, entre o rio e a avenida. A Nova Jerusalém, a cidade dos redimidos, será a capital do universo. Eu não disse da terra, eu disse do universo, porquanto o trono de Deus estará ali. Seus cidadãos serão todos reis e sacerdotes. Isso não é prometido para mim e para você? Sim,
e eles dispensarão ao mundo os benefícios da água da vida e das folhas da árvore da vida que servem para a cura das nações. Uma coisa me chamou a atenção. Irmãos, estamos falando sobre a eternidade. Nós teremos dois povos distintos. Um povo que eu chamo de igreja. A Bíblia chama de igreja, não nos diz como será chamado esse povo nessa época. A igreja, o povo celestial de Deus que habitará na Nova Jerusalém. E haverá o outro povo de Deus, o povo terreno, os judeus que governarão as nações. Então, o homem, se governarão as nações, os judeus governarão as nações, o homem continuará existindo e se prosperando em todos os sentidos, em gênero e número, e se engrandecendo ao máximo possível, porque será governado por Deus. E uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, porque chamou a mim. Se diz que as folhas da árvore da vida servem para a cura das nações, só é necessário cura quando existe doença. Eu não sei te explicar que espécie de doença pode ser numa época dessa, mas eu entendo o seguinte, que o homem, não a igreja terá corpos transformados, à semelhança do corpo do Filho de Deus. Mas os homens que estiverem aqui serão homens comuns. Então, não sei que espécie de doença possa precisar de cura, mas eu creio que haverá alguma, porque senão não haveria necessidade das folhas da árvore da vida para que seja ministrada cura das nações. E que espécie de cura seja esta? As pessoas, amados, sobre a superfície da terra, poderão viver para sempre. Para sempre. Mas somente se tiverem acesso à árvore da vida. Mas a árvore da vida nunca será plantada outra vez sobre a terra, como quando foi na época de Adão. As nações dependerão da cidade santa para receber os seus benefícios. As nações dependerão da Nova Jerusalém para receber os benefícios da árvore da vida. E é por esse motivo que os reis da terra lhe trarão a glória das nações, conforme está escrito em Apocalipse 21, versos 26. Os povos receberão da cidade santa não apenas bênçãos espirituais, como também bênçãos materiais, porque, entre aspas, as nações andarão mediante a sua luz, mediante a luz que resplandece da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela exercerá uma supervisão real e sacerdotal sobre as atividades da terra. As pessoas que vivem em templos de carne e sangue sempre necessitarão de assistência sobrenatural, assim como eu preciso e você também. A Cidade Santa é a perfeita provisão de Deus para essa necessidade eterna. Não devemos supor que os redimidos serão conservados prisioneiros dentro dos limites das 4 muralhas. Não, de jeito nenhum. Será uma cidade enorme, mas a Bíblia fala que ela tem muralhas. Mas os salvos, o número dos salvos é um número tão grande quanto as estrelas do céu, e tanto quanto as estrelas do céu. Olha, Abraão, a tua semente será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Estrela do céu, povo celestial, areia do mar, povo terreno. E, irmãos, a Nova Jerusalém será o lar, a cidade eterna dos redimidos. Mas daí não se pode concluir que
estaremos sempre encerrados em casa, né? Porque quem é que não gosta de dar uma saidinha de casa de vez em quando, né? Fica só dentro de casa, guardado ali, parado, sem poder ir para outro lugar, não é legal, né? Eu, pelo menos, não acho. Embora eu seja uma pessoa bastante caseira. Mas Cristo, né? Ou melhor, isso porque Cristo, ou em Cristo, fica melhor ainda dizer, em Cristo, os santos são herdeiros, os santos, aqueles que foram arrebatados, aqueles que tiveram seus corpos transformados, são herdeiros de todas as coisas. Dá uma conferida comigo aí, no capítulo 22, é o que nós estamos estudando, versos 4 e 5. Porque está escrito assim, ó: contemplarão a sua face, leia comigo, e nas suas frontes está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinarão pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso futuro. Esse é o futuro da Igreja do Senhor. Que coisa gloriosa, não é? Eu fico maravilhado quando penso nisso. Já li isso centenas de vezes e até hoje me maravilho. Até hoje meu coração bate mais forte e ele salta de alegria dentro de mim. É perfeito, é maravilhoso quando a gente pensa no que significa contemplarão a sua face. Meus amados, trata-se de um raríssimo privilégio. Principalmente quando eu penso que os serafins que rodeavam o trono, rodeiam o trono de Deus e voam com 6 asas, com 2 delas, eles cobrem o rosto. Porque a glória de Deus é tão maravilhosa que nem os serafins podem contemplar a glória que resplandece na face do Senhor. Mas está escrito que os redimidos, veja só que comparação, nós teremos algo que nem os anjos mais chegados têm. Contemplarão a sua face. Um raríssimo, repito, privilégio. Mas o seu completo sentido não será plenamente compreendido senão naquele dia, quando isso se tornará uma realidade. Não obstante, meus amados, é a sequência natural do trecho de 21, verso 2, que diz o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, aleluia, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Os vínculos entre Cristo e os redimidos serão tão íntimos, como os de um noivo e a sua noiva. Nenhum ser criado, pode jamais aspirar à mais elevada posição, poder ou experiência. É motivo de dar glórias a Deus, e dê glória a Deus por isso. Nas suas frontes estará o nome dele. Isso não serviria de distinção se aos redimidos não fosse concedido o direito de se ausentarem da cidade santa,
porque todos teriam a mesma marca. Mas, por onde quer que eles forem pelo universo, esse sinal servirá de característica de característica distintiva, pertencente exclusivamente àqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, que viveram vitoriosamente no reino dominado por Satanás, que silenciaram a música dos anjos com seus cânticos de redenção e que agora serão cidadãos da gloriosa cidade santa e contemplam o rosto de Deus. Contemplam o rosto de Deus. Não haverá noite ali. Os portões da cidade jamais se fecharão. Jamais. Estarão abertos o dia inteiro. E também não haverá noite. Não haverá noite. Conquanto ninguém possa entrar na cidade, senão aqueles para quem ela foi preparada, entendeu? Só vai poder entrar na cidade aquele para quem ela foi preparada. Os portões abertos indicam que os seus legítimos habitantes podem sair ou entrar à vontade. Podem sair ou entrar à vontade. Me lembrei de João 10. Dá uma olhadinha no que está escrito lá sobre o bom pastor. Que coisa maravilhosa. Isaías, o profeta messiânico, ele viu aquele dia. E viu como alguém que estivesse de pé sobre a terra a olhar para cima, contemplando a cidade santa com os seus portões abertos, com seus habitantes indo e vindo. Isaías, meus amados, indagou extremamente admirado. E eu também estaria, com certeza. Ele pergunta o seguinte: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Isaías 60, verso 8. Também está escrito na mensagem que nós lemos que o Senhor Deus é que fornecerá a luz, ele fornecerá a luz. Apocalipse 21, 23 diz assim, não o versículo inteiro, né, que eu estou apenas me referindo agora. O cordeiro é a sua lâmpada. O cordeiro é a sua lâmpada. Também está escrito, a glória de Deus a iluminou. A vida está associada à luz. Não poderia mesmo haver trevas na presença daquele que tem a virtude da vida interminável. Em João, o Evangelho, capítulo 1, verso 4, diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Somente, amados, aqueles que houverem sido purificados terão o direito de entrar na cidade santa pelas portas, pois o mais leve pecado, embora oculto no mais íntimo dos pensamentos, seria imediatamente percebido sob tal luz. É verdade. Quando você lê sobre a queda de Lúcifer, né, você vê lá em Isaías 14, quando diz assim, tu dizias em teus pensamentos. Ele não falava
claramente, ele não ficava pelas praças, entre aspas, celestiais, proclamando revolta aos anjos, não. Tu dizias em teus pensamentos, quer dizer, nem aquele pecado oculto no mais íntimo do mais tremendo anjo que já foi criado, ficou oculto aos olhos de Deus. E na Cidade Santa, o menor pecado oculto no mais íntimo não ficaria escondido por causa de tal luz. Em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, está escrito assim: por essa razão, pois, amados, esperando tais coisas ou estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Eu convido você, agora que já está com a Bíblia aberta, no capítulo 22, para lermos dos versos 6 ao verso 10. A minha Bíblia já está aqui, bem abertinha aqui, eu só estou seguindo. Veja só, do verso 6 ao verso 10. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Prostrei-me para adorá-lo. João confessa. Então, ele me disse, olha o que o anjo diz, enquanto tem muita gente adorando Deus, adorando o anjo por aí. Olha o que o anjo disse a João. Então, estou lendo agora na Bíblia, exatamente. Então, ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, a Deus, a Deus. Disse-me ainda, não seres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. As palavras da profecia deste livro. As palavras da profecia deste livro. São um depósito sagrado que foi entregue a mim e a você, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Tais palavras, hoje em dia, formam uma poderosa arma nas mãos dos crentes. Quem pensa que os crentes estão desarmados está muitíssimo enganado. Deus deu a Moisés uma mensagem para os filhos de Israel. A cada um dos profetas, por sua vez, Deus outorgou uma mensagem apropriada para os seus dias. E durante os longos anos que passou no deserto, Deus deu a João Batista também uma mensagem para os seus dias, para os dias dele. E, semelhantemente, os apóstolos e seus sucessores, os líderes da grande reforma protestante, os evangelistas e missionários de todos os séculos, todos, eu disse todos, receberam da parte de Deus a mensagem particular para o seu tempo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas palavras últimas que eu disse para você. Cada um recebeu uma mensagem para o seu tempo. Deus também tem uma mensagem para os nossos dias. O homem que estiver equipado com esse conhecimento
estará equipado para viver hoje, conhecer e proclamar essa mensagem equivale a desembainhar a espada do Espírito com o poder peculiar dos poderosos homens do passado. A mensagem especial de Deus para os últimos dias fica no último livro da Bíblia Sagrada, no último livro da sua palavra. O tempo está próximo. Não selemos este livro. Muito pelo contrário. Vamos publicá-lo. Vamos proclamá-lo. Vamos ensiná-lo. Porquanto, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Quando a gente lê Apocalipse 22, dos versos 11 ao 15, você me acompanhe, por gentileza, está escrito assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, a salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé, mas o galardão é dado segundo as suas obras. Não se pode ter galardão sem que se trabalhe para o Senhor, sem que se faça a obra de Deus. Continuando a leitura. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte. Olha aqui o finalzinho que eu li. Ficam de fora, ou fora ficam os cães. São animais, né? Pelo menos, à primeira vista, para nós, cães são animais. Mas veja, feiticeiros não são animais, impuros não são os animais, assassinos não são animais, idólatras também não são animais. E todo aquele que ama e pratica mentira não são animais. Você já viu o cachorro mentir? Não. Então, esses cães aí, pela sequência, não pode estar se referindo a animais. É lógico que cão, cachorro não vai entrar no céu, mas esses cães, Isaías deixa bem claro quem são eles, e você sabe muito bem disso, né? Sabe quem são. E eu não gostaria nem de entrar nesse assunto agora para não me desviar aqui do Apocalipse. Está escrito que não haverá mais mudanças. E o que eu posso entender com isso? Que estas palavras indicam que tudo, a partir desse momento, é definitivo. Chegamos a um ponto em que não há mais mudanças. E isto vai ser novidade para nós. Sim, para nós, muita novidade, porque tem gente hoje que pensa que até Deus muda. Ele fala assim, ele chega na sua casa ou na sua igreja e fala assim, olha, eu vim para cá porque Deus me mandou vir para cá. Aí depois eu estou indo embora porque Deus me mandou ir embora. Ora, se Deus mandou você vir para cá, é para você ficar aqui. Ah, mas Deus pode mudar. Deus não muda de ideia, irmãos.
Quando ele dá uma ordem, ele já dá a ordem já completa, definitiva. Deus é eterno. Ele não pode um dia amanhecer triste e outro dia amanhecer alegre. Ele não pode. Deus é espírito. Deus não é de carne e osso. É preciso saber disso. É preciso notar isso. Quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, está escrito assim, e Ruá Elohim, esse Ruá é como o vento, como um vento, vento que tem poder em si mesmo. Ele não muda, ele é o mesmo para sempre, mas nós mudamos. Então, chegar a um lugar, um momento, em que não haverá mais mudanças, será uma novidade muito grande para nós. Porque durante toda a nossa existência, as variações têm sido uma nota constante. À medida que crescemos, nosso corpo sofre mudanças. Estamos sempre mudando na moda, nas amizades, no ambiente que nos cerca. Na é verdade, não é assim que vivemos? Às vezes passamos por mudanças no coração, na mente e nos planos. Não é assim que acontece? O mundo todo é assim. O mundo todo. Você já está cansado de saber disso. E eu me lembro, só não me lembro quem foi, mas tem um poeta que ele tentou, ou pelo menos expressou isso num hino evangélico. Quando ele diz assim, em tudo vejo mudança e corrupção. Ó Deus imutável, faz em mim habitação. Ó Deus imutável. O novo mundo, meus amados, é o mundo daquele que não muda nunca. É muito importante que compreendamos bem a situação toda. É importantíssimo. Se não há mudanças, isso significa que vamos passar toda a eternidade do mesmo jeito em que entrarmos nela. Se não estivermos satisfeitos com o estado do coração ou da mente, a hora de mudá-los é agora. Já. Neste momento. É nesta vida que temos que alcançar um estado de justiça e santificação. Galardão de acordo com as obras. Jesus virá sem demora. Eu creio nisso. Ele não queria dizer que viria imediatamente, sem demora, não quer dizer imediatamente. Ele não se referia à época, e sim ao modo como ele voltaria. As pessoas confundem época com modo. Não devemos separar as duas afirmações. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. A volta do Senhor é tão inesperada que não haverá tempo para que alguém saia e faça alguma coisa só para obter galardão. Não haverá esse tempo. Se as pessoas tivessem a chance de perceber que estava chegando a hora de se conceder galardão, elas se poriam em campo imediatamente. Pode ter certeza disso. Elas se poriam em campo rapidamente e iriam tratar de fazer alguma coisa. Eu tenho que ganhar meu galardão, ele já está vindo aí. Se alguém pudesse perceber a sua vinda. Aí está o grande engano dos dias de hoje, viu, irmãos? Eles se poriam em campo rapidamente. Não haverá, porém, pode ter certeza disso, essa oportunidade. Tal oportunidade não haverá. Ele virá sem demora. O galardão é algo que se acumula no decorrer de uma
vida. Quando virmos os sinais da sua vinda, não poderemos, como alguns pensam, sair correndo e trabalhar por galardão, pois ele vem sem demora. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras. As palavras no sangue do Cordeiro são adicionadas na Vulgata Latina, o que é, aliás, o significado certo. É o significado certo, por isso que foram adicionadas. Esses bem-aventurados têm direito à árvore da vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm autoridade sobre ela. Eles podem distribuir os seus benefícios tanto quanto tomar do fruto da árvore. E as folhas são para a cura das nações, mas a árvore somente dá na cidade santa. Somente os que podem entrar pelas portas da cidade podem ministrar os outros benefícios da árvore da vida. Não é qualquer pessoa. Leia comigo, por favor, por gentileza, do verso 16 ao verso 21. Veja, leia, por favor. Eu, Jesus, veja quem está falando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. As igrejas, preste atenção que está no plural. As igrejas. Então ele prevê, essas palavras prevêem templos espalhados pelo mundo inteiro. Isso aqui fica bem claro, uma palavra para aqueles que estão orientando os irmãos a abandonarem os templos. Tá? As igrejas. É claro que nós sabemos que só existe uma igreja verdadeira, mas existem várias igrejas locais, vários locais de adoração, vários locais de reunião para o povo de Deus. Continuando lendo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse 22, dos versos 16 ao verso 21. Vem! 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 Aqui nós temos um duplo convite. Um convite a Cristo para que venha. E um convite a todos quantos tiverem sede para que recebam gratuitamente da água da vida que flui como um grande rio vindo do trono de Deus. O Espírito e a noiva dizem, vem. E a noiva responde, amém. Vem, Senhor Jesus. Todas as esperanças e as aspirações de todos os seguidores de Cristo dependem
tão só de sua segunda vinda. É essa ou esta. Fica melhor. Eu quero usar o pronome esta para aproximar mais ainda, tá? Na verdade, eu teria que dizer essa, mas eu quero dizer esta, para aproximar mais ainda. É esta a bendita esperança da Igreja de Cristo. A bendita esperança da Igreja de Cristo. E, por causa do cumprimento, meus amados, por causa do cumprimento dessa esperança, todos os redimidos, quem quiser, entre aspas, podem tomar livremente da água da vida. Não temos aqui um convite para que os pecadores aceitem a Cristo. É um convite aos redimidos, porquanto somente aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo e vivem na cidade santa podem descer até as margens do rio da água da vida. Como Jesus deseja a sua igreja interessada nessa verdade. A gente depreende isso das palavras: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Note novamente que está no plural. Esse livro, irmãos, foi especificamente determinado para ser lido nas igrejas. É o único que contém uma descrição de Jesus, o Apocalipse. É o único livro que contém uma palavra da parte de Jesus após a sua ascensão. Disse ele, em João 14, lembra disso? Pois vou preparar-vos lugar. Eu creio que todos os cristãos conhecem esta passagem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, irmãos, tendo-se ido, enviou de volta essa mensagem que você está ouvindo, que fala sobre o nosso lugar eterno. O Senhor Jesus diz 7 vezes. 7 vezes, né? 7 vezes. Opa, estou me atrapalhando aqui com a câmera, ó. 7 vezes. 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, no plural. Zombar deste livro é zombar de Jesus. E, no entanto, a igreja atual, que você bem conhece, que você está conhecendo muito, está tratando essa mensagem da mesma maneira que os escribas e fariseus tratavam Jesus quando ele estava sobre a terra. Que tristeza, amados, que tristeza. Há uma grande ternura nesses versículos finais. Pode-se quase ouvir o tremor, se é que isso é possível, é uma maneira de falar, uma linguagem antropomórfica, na voz de Jesus, ao pleitear com a sua igreja a respeito de sua vinda. Da mesma maneira que ele rogou a Israel no fim de seu ministério terreno: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha
ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch rabá b'shem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mateus 23, dos versos 37 ao 39. E a última promessa das Escrituras diz: certamente venho sem demora. E a última oração: amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Meus amados, eu quero agora deixar um pouquinho da minha loucura, pois concluímos nosso estudo de Apocalipse. Nessa conclusão, eu gostaria de partilhar com vocês coisas que só passam por uma mente que gosta de pensar. Aqui está, olha, a Bíblia Sagrada. Eu vou ler uns versículos para você. E depois vou pedir a você, para você fechar seus olhos. E vamos criar, entre aspas, uma visão aqui. Vamos imaginar comigo. Partilhe um pouquinho da minha loucura. Claro que eu não serei longo. Em Coríntios, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, está escrito assim, do verso 53 ao 55. Por quê? Olha, 1 Coríntios 15, do verso 53 ao 55, primeiro. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Agora, no mesmo capítulo 15, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos versos 24 até o 28, está escrito assim, olha, me acompanha aí, 1 Coríntios 15, 24 a 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, só pode estar falando de Jesus, não é verdade? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é conveniente que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Aleluia. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa.
Aqui terminamos o nosso estudo no livro de Apocalipse. Vamos dar uma olhada em qual será o próximo. Mas eu gostaria que você tivesse uma visão junto comigo. Vamos, não uma visão agora dada por Deus, vamos dizer assim, uma visão louca, partilhe comigo, com o pastor Aragão. Se você quiser, você feche seus olhos para imaginar. Imagine a amplidão, a amplitude do céu. Imagine que haverá um grande julgamento. Não sei se você sabe, já participei de alguns julgamentos como jurado. O juiz se assenta ali na sua mesa, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento de alguns. À sua frente fica o réu. Do lado direito, pelo menos dos que eu participei, ficava a mesa com os advogados de acusação e defesa, no caso, e do lado esquerdo ficava sempre, esquerda do juiz, lado esquerdo do juiz, ficava o grupo de jurados. Na verdade, quem julga são os jurados. O juiz só dá a sentença. E eu gostaria que você imaginasse isso nesse momento. O juiz, o Senhor Jesus. O advogado de acusação, né? Aí nesse momento agora já não temos. À esquerda, a igreja. Imagine toda a igreja. Toda vestida de linho fino, puro, resplandecente. E começam a vir todos os pecadores, do menor ao maior, começando pelos menores. Cada um chega diante do Cordeiro de Deus, e ali está a igreja, para servir como júri. Vão trabalhar como jurados, são os que vão ouvir as acusações e vão determinar se aquele é culpado ou inocente. Porque cada um será julgado segundo as suas obras. Vem os pecadores menores primeiro, vão chegando. E para eu não me alongar muito, eu também vou encurtar um pouquinho meus pensamentos. Até que vem, depois de todos os seres humanos pecadores, por piores que sejam, tenham sido julgados diante do grande trono branco. Vem os demônios. Vem, depois dos demônios, os anjos caídos. Depois que todos os anjos caídos, cada um recebe o seu destino, eu quero que você imagine Satanás, o rei e senhor dos anjos caídos. Ele entra agora, não como acusador, mas como réu. Ele entra lá, sem querer levantar a cabeça, porque ele não pode mais contemplar o rosto do Senhor. Ele agora está completamente derrotado. Tudo que ele fez deu em vão. E ele, tem que se ajoelhar. Porque está escrito que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Imagine Satanás de joelhos dobrados. E toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá para você imaginar isto? Satanás recebe a sua sentença e é lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas não pense que acabou. A minha loucura ainda continua, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. E aí que eu imagino. Lá, vamos imaginar que um salão enorme, sem
Coisa muito grande, coisa que só cabe no pensamento de uma pessoa tão pequena quanto eu. Deus é grande demais para que a minha mente possa perceber tal fato e tal visão. Mas imagine entrando a morte. Aí a morte vai passando, a igreja é um número incontável. Estará à direita da morte entrando. E a morte vai olhando para um e para outro e vai dizendo, o que você está fazendo aqui? Eu matei você. E você que eu dei para os leões comerem? E você que eu joguei de cima de uma ponte? E você que eu induzi ao suicídio? E você que eu passei com um trem em cima? E você que eu dei de comida para os tubarões? O que você está fazendo aqui? Vai reconhecendo aqueles que ela matou durante os séculos e séculos e milênios. Aí é que vem o auge da minha loucura. Na minha loucura, eu imagino o Senhor colocando as suas mãos assim, sobre a sua mesa, entre aspas. É apenas uma imaginação de uma pulga no deserto. O Senhor Jesus se levanta. A igreja vai se levantar com ele. Imagine que a igreja está sentada, como num júri. Aí o Senhor Jesus faz assim, como quem diz, permaneça sentado um instante. E a morte vem reconhecendo aqueles a quem ela matou. E ele olha para Jesus, ela olha, a Jesus, me perdoe, se dirige para ela. Aleluia, meu pensamento agora foi longe, irmãos. Não para ela, porque ela vem dizendo, como você está aqui? Como você até aqui? E Jesus se levanta, como eu disse, põe a mão sobre a mesa, olha para a morte e diz a ela, ó morte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí ele faz assim para a igreja, como quem faz para um dirigente de coral, e toda a igreja se levanta e diz, igreja, que palavra vocês têm para a morte? E a igreja em uníssono, irmãos, diz assim, numa só voz, uma voz que faz estrondar os céus, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão, recaço menehai? Aí a minha alma se alegra em só imaginar uma cena tão imperfeita como esta, que cabe na cabeça de uma pulga no deserto. Eu fico imaginando como será contemplar isto em pessoa, estando lá, todos nós juntos. Eu quero te encontrar lá, irmãos. Quando você olhar na fileira dos santos lá no céu, se eu não estiver na primeira fileira, você me procure na segunda. Se eu não estiver na segunda, me procure na terceira. Se não estiver na terceira, na quarta, na quinta, na centésima, mas me procure, porque eu estarei lá e eu também estarei procurando você. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com os teus amigos, com os teus irmãos, com aqueles que você quer tirar das trevas para a luz, e que eles todos, juntamente contigo, sejam abençoados em nome de Jesus. E ore por esta pulga no deserto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.